Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quarta-feira, 25 de 1 de 2023. Parabéns à cidade de São Paulo, 10 horas e 45. Eu estou no litoral aqui do estado, pertinho da capital. Os termômetros marcam 29 graus, manhã ensolarada. Desejo um excelente pregão a todos, muita saúde e paz e contem sempre com a Top Traders na chuva ou no sol. Porque no sol todo mundo aparece, né? Agora na chuva, nem todos. Bom, a gente vai fazer o racional do YouTube, falando em compra. A gente está com 100% de acerto tanto no Telegram quanto no YouTube no ano de 2023. Então, a gente percebe um pouco mais de pressão na ponta vendedora, né? Mas isso deve se modificar ao longo do dia. Modificar-se. E então nós falamos ali, fica válido ali 113,040, 0,45. Eu vou colocar um racional aí então até 113,400 durante a gravação, então 360 pontos, mas eu acho que vai além. Então vamos trabalhar com esse primeiro racional sob efeito de um martelo em formação. Perfeito? Então 113,400 aí vai dar aí cerca de 350, 360, 370 pontos. A gente simula como se nós estivéssemos numa aula, ou então uma transmissão, uma imersão. Eu vou começar hoje falando da bolsa do Japão, porque Xangai nós temos o feriado do Ano Novo Lunar, Ano do Coelho. Japão é um gráfico mais maluco possível, porém houve o padrão de alavanca e o grande sinal de compra, isso serve para aprendizado, pode acontecer no ativo aí, no mini índice, no mini dólar. Nós tivemos aqui a típica estrela da manhã, candle verde, candle de menor proporção marca o equilíbrio, vermelho aliás, né, de menor proporção que marca o equilíbrio, e o verde, então deve ter continuidade desse movimento de alta. Em relação às commodities, não é nenhuma novidade, né, esse movimento moroso, lento, em razão do feriado, tanto em relação ao minério quanto ao petróleo, também Brent, aqui depois do WTI, negociado nos Estados Unidos. Os títulos americanos de 10 anos estão bem voláteis hoje, temporada de balanço, viés de queda. Agora, olhando o gráfico puramente e simplesmente, como diria o poeta, nós temos um ombro, cabeça-ombro invertido, mas observando toda a conjuntura, é difícil imaginar que exista realmente uma inflexão aqui nesse momento. Os futuros americanos eles estão operando em queda, 0,82, o Dow Jones 1,06, o S&P 1,60, o índice de tecnologia Nasdaq. E ontem realmente teve uma abertura selvagem ali no mercado americano, eu li uma matéria no Valor, eu vou falar sobre isso a seguir. Então o que aconteceu é que o índice Nasdaq rompeu um pivô, talvez haja um pullback aqui, o alargamento está guiando os preços, o S&P rompeu uma LTB que guia os preços desde janeiro do ano passado, então não é qualquer coisa, eu venho repetindo. E o ponto aqui é 4,015, né? Fechou em cima, deve abrir em queda, testando a média de 5, pullback aqui na própria LTB, movimento absolutamente normal. Então as bolsas americanas, claro, vão abrir em queda, mas devem recuperar-se ao longo do dia, neutralizando quase totalmente a baixa no meu entendimento e interpretação dos fatos. Dow Jones amparou-se na LTA que guia os fundos dia 3 de novembro, 22 de dezembro e a mínima recente no dia 20 de janeiro. E o VIX, se ele abrir subindo, pode dar até oportunidade de compra, a depender
da abertura. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, caminho mais provável é o teste das mínimas recentes, a 16,94. E aí nós temos o EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York. O rompimento da CLTB no dia 10 de janeiro é muito forte, passa agora por uma correção, praticamente uma correção no tempo, porque essa barra aqui do dia 18 não teve efeito. Teste do eixo aqui do topo anterior a 29,08, então está tudo certo para a continuidade do movimento de alta. E temos a Bolsa do Reino Unido. Enquanto vos falo, eu tomo meu Monster Juice. Esse daqui é o Mango Louco. Eu tô achando os energéticos da Monster muito doces pro meu paladar. Eu tenho tomado outros. As latinhas que são show à parte, né? Muito bonitas. Então, Bolsa de Paris. Movimento absolutamente normal de correção também. Eurostock 50. Né? Claro, tem topo mais baixo que o anterior? Tem, mas tem que olhar a conjuntura. Me desculpem aqui. A gente fica no sol, depois no ar-condicionado, a voz sente um pouco. Então tem o índice DAX, né? Pode até pressionar o fundo anterior, mas a média vai subir, proteger o preço. O que a gente observa em relação à Europa, então vamos lá. A gente teve o índice AFO das empresas na Alemanha 90,2 em janeiro, maior nível em 7 meses. Eu venho falando sobre a melhora no continente europeu. Saiu a lista de credores da Americanas também. A gente vai fazer aquela carteira. A carteira varejo, ela não é real, ela é fictícia, né? As outras carteiras são reais. É mais para acompanhamento mesmo. E aqui, pessoal, teve uma matéria que saiu sobre aquele assunto que eu comentei. Depois eu prometo colocar essa matéria para vocês lá no Telegram. Ó, falha da Bolsa de Nova York foi causada por ativação errônea de restrição de vendas a descoberto. Então a Bolsa de Nova York NYSE esclareceu que os problemas registrados no pregão de ontem ocorreram pelo acionamento errôneo de um estado de Sell Short Restriction, SSR, que impôs restrições à venda a descoberto. Segundo a Bolsa, o estado contínuo do SSR está desativado antes da abertura de hoje. Ontem as negociações de várias ações foram temporariamente paralisadas e traders apontaram para falhas técnicas de ordem de compra e venda. Meio-dia as negociações já haviam sido retomadas. Só que numa dessa aí, quem deixa stop lá válido até executar, acabou tendo o seu stop acionado, muito provavelmente. E aí acabou ficando no prejuízo, né? Porque as oscilações, tanto para vendidos quanto para comprados, foram muito fortes. Aí temos o MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Pede um pouco de liquidez por causa da China, em razão do feriado do Ano Novo Lunar Chinês, Ano do Coelho, mas deve, mesmo que corrija aqui no tempo, no preço, seguir em alta. O DXY, dólar contra uma cesta de moedas, não tem sinal de fundo. Isso deve beneficiar o real. Nós temos aqui o Bovespa em dólares. O Bovespa em dólares já com data do dia 25 de janeiro. Uma leve queda, mas assim, você olha a história da floresta e das árvores, é totalmente altista, né? O padrão, mas tem um oco aqui? Tem, mas olha a conjuntura. Muitas vezes é a pegadinha que dá liquidez a ponta compradora. E hoje, apesar da baixa de 0,13, está trabalhando na parte alta do Marubozu formado ontem. Acima de 22.306, pivô de alta. Por quê? Fundo, topo, fundo mais alto que o anterior. Ok? Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Vamos lá. O JP
Castelões, querido amigo. Olá, Wagner. Estranhei também a volatilidade logo na abertura do mercado americano. Algumas ações com movimentos fortes, a exemplo de TNT. Forte abraço, parabéns pelo trabalho. Inclusive, a TNT teve o seu balanço divulgado. Numa dessa daí, você deixa aquela história, eu vou deixar um stop de segurança. Se é estopado com baita de um prejuízo e o mercado volta no seu preço. Uma vez eu operava como Authorized Trader para um grupo árabe e uma vez um deles me explicou que quanto menos letras, mais nobre é o papel nos Estados Unidos, que é o caso de TNT. Pra vocês terem uma ideia, entre a mínima e a máxima, 15 com 15 e 22,84. Aí depois voltou aqui ao estado dito normal. Agora eu não sei se serão consideradas válidas essas negociações ou não. Fechou gap, inclusive. Eu acredito que sim. Ninguém vai cancelar. Eu acho que teve a maluquice, entrou em leilão, depois meio-dia normalizou. Mas o que aconteceu aqui no início... Olha que diferença, pessoal. Ó, 22,84 por 15,15. Se você fizer uma conta, a diferença da mínima para a máxima do dia, você está falando de 50%. Né? Então, é um movimento realmente bastante amalucado. Sérgio, professor, te achei muito sem energia hoje, espero que esteja tudo bem. Por aqui tudo certo. Na verdade eu estou poupando a voz aqui porque a gente fica lá no sol. Vai à praia, volta aqui e liga o ar. Então a voz, ela sente um pouco. Mas está tudo certo. Fiz ontem, inclusive, postagem com gráfico lá no Instagram, live, stories, clique, os informes, abertura de mercado, reader, panorama, mais o YouTube, por aqui tudo certinho. Ah, sobre o racional do eu acho que aqui ele colocou 12 mil pontos. Ele está falando, eu acredito que o nosso querido amigo esteja falando sobre os 120 mil pontos, perfeito? Eu acredito que seja isso. Então eu vou mostrar aqui como eu cheguei no racional. Aqui a gente pode iniciar o trabalho falando do gráfico semanal. Fica até mais fácil. O 120 é esse ponto aqui, né, da semana do dia 31 de outubro, né, que é onde iniciou realmente. Porque teve esse candle, né, a 119,994. A máxima foi renovada, a 120,039. A partir daqui caiu. E é o alvo dessa simetria, é praticamente o padrão do foguete, né? O ombro, cabeça, ombro invertido, já com alvo pré-definido. E se a gente colocar aqui o gráfico diário, é como se nesse momento essa porção aqui do gráfico estivesse sendo desenhada, né? Aqui você fazendo o movimento à esquerda projeta 120,039, máximo do dia 4 de novembro, e aqui seria um movimento à direita, a simetria deve levar a esse patamar. Então é um topo recente, um topo que trouxe o movimento de mercado de 120,039 até 101,631. Então essa é a ideia. Então a gente passa por uma correção no tempo, praticamente acima de 113,760, não tem resistência até lá. Salvo aqui o 114,322, que é a máxima do dia 14. Everson Luiz, querido amigo, boa tarde, Wagner. Pode analisar. Eu acredito, por favor, parabéns pelo trabalho. Será que é a Dexco? Não, acho que não, né? Acho que é essa empresa aqui mesmo. Eu não me lembro desse código. É outra ação. Eu confesso que eu não conhecia esse ativo. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar de forma coletiva aqui. Acho que tá tudo certo. Deixa eu ver. Não, tá tudo certinho. Maravilha, tudo certo.
Então, eu não conheço essa ação financeira, conglomerados financeiros. Olha, ombro, cabeça, ombro invertido, padrão da alavanca. Ó, vivendo e aprendendo, eu não conhecia o ativo. Ela passou por um processo lateral parecido com o Ibov. Aí veja que tem um candle que fez a explosão. Dá para pegar carona aqui, porque o objetivo é 9,22 no mínimo. É DEXP3. Eu gosto de trabalhar com o volume aqui no cartezinho. Não é aquele volume, mas dá para operar tranquilamente. O movimento embrionário, essa é a barra de ignição, hoje já dá continuidade. Obrigado por compartilhar esse ativo aí conosco, Everson. Slayer, excelente análise. Nelson Ribeiro Soares, Wagner, bom dia. Bom dia, querido. Bom dia a você também, Dedum Slayer. Por gentileza, dê uma olhada em Braskem, claro. Disponha, seja sempre muito bem-vindo. Então vamos colocar aqui Braskem. Todas as vezes que pedem a Braskem, eu me lembro da época que eu trabalhei numa empresa lá em Itatiba. Trabalhei como engenheiro de desenvolvimento. Eu atendia de um lado do mapa até Limeira, Piracicaba, do outro Piracaia, Bom Jesus dos Perdões e toda a região metropolitana de Campinas. Itatiba, Valinhos, Vinhedo, região das Águas. E eu tinha um colega de trabalho que tinha trabalhado na Braskem, e aí a Braskem bonificou uma época com ações, e ele comprou mais. E é um ativo que nunca desenvolve, sabe, aquele movimento encantador, ó, tanto que ela saiu. Você pega aqui, por exemplo, dezembro de 2021, ano e pouco atrás, o ativo chegou a negociar 59, com 26 está 22. É um ativo tinhoso, né, como diz o interior. Se eu fizer uma lista de ativos que eu não operaria, a não ser na venda, seria Braskem. Então, apesar de ter uma barra elefante, ela pode romper a média, eu, particularmente, não compraria. Né? A não ser que você tenha um stop curto, enfim, não é definitivamente um ativo... É uma eterna promessa da Bolsa. E nosso querido amigo João Vinícius, boa tarde, querido Wagner, nesse momento um G se encontra no 113, inclusive ele escreveu isso há 18 horas atrás e agora ele se encontra no 113 também, por coincidência, tendo o pavio, rompendo o fundo no 112 e aparentando uma possível reversão. Creio que temos uma pequena inflexão com o movimento corretivo normal, que Deus guia a todos nós. Obrigado a vocês, Slayer, Nelson, Everson, Sérgio e o nosso amigo Castelões, por toda a gentileza, enobrecendo o nosso trabalho. O que eu acho é que está faltando punch, porrada, porque a gente perdeu a referência da China. Toda essa simetria que a gente falou no Ibovespa, ela se aplica ao mini índice, né? E o preço pode vir a 121, 605 e tal. A região a ser vencida, ó, 114, 190, 114, 340, 114, 170 e aqui 114, 200. É logo acima dos 114 mil pontos. Se nós colocarmos o tempo gráfico de 30 minutos no intraday, é admissível um ombro, cabeça, ombro invertido. E esse candle, que tem a máxima 113,275, precisa ser acionado. Aí sim eu acredito num movimento um pouco mais forte. Havia aqui um canal, mas eu acho que ele pode ser descartado. Só a linha de retorno a gente pode manter. Então 114,300 ali é o ponto. Perfeito? Kabum pode me fazer qualquer oferta que eu não compro tão cedo lá.
comprei a TV, amor. Acho que vocês acompanharam, eu falei em alguns vídeos. Então, legal. Agora vamos fazer os ativos fixos. Começando por B3 SA3. Ela deve seguir no ritmo devagar e sempre não é uma opção minha para compra. Eu acho que se hoje eu fosse montar uma nova carteira, eu acho que B3 nunca fez parte de carteiras da Top Traders, é um ativo complicado de operar. Muitas vezes é anticíclica, é uma ação complexa, ela não é mole. Então, com tantas opções, né, eu particularmente ficaria de fora, mas tem a referência, ela tem peso para nós. Já o caso de Banco do Brasil, sim, ela faz um processo corretivo até o topo anterior. Falar numa compra seca aqui é complicado, acho que teria que dividir pelo menos em 2 ou 3 pregões, porque não seria nenhuma mudança de rota se ela violasse aqui temporariamente esse topo. Bradesco, pelo que a gente viu, é o maior credor de Americanas, né? Então será naturalmente envolvida aí nos desdobramentos, mas ela está muito subavaliada, na minha opinião, mesmo com todos esses problemas. E Itaúsa, né? Itube também é um grande credor, se eu não me engano. Bradesco é 4,8 bi, o grupo Itaú, Unibanco 2,9. Hoje, assim, né, você vê Itube aqui, uma simetria em A completa. Sambi está resistindo bem depois da confirmação dos valores. Mas assim, oportunidade mesmo. Eu vi em Banco do Brasil lá atrás e em BPAC. E a gente mantém Bradesco. Acho que não faz sentido sair nesses níveis, ok? Falando sobre os índices, o IFNC é uma das forças motrizes principais para o nosso mercado. Então, a gente vai ter a temporada de balanços, né, que separa realmente o joio do trigo. Começa amanhã com o Cielo, eu mandei a lista lá para vocês. Aí tem o IMAT, que pede a referência da China, por isso que o Ibov está aí um pouco parado. E quando eu fiz o desafio dos 120 mil pontos, eu não levei em consideração o feriado chinês, que reduz muito a liquidez. A liquidez aqui no Brasil, ela até que reduz pouco, mas o range, o spread entre a máxima e a mínima, ele fica muito menor. Então, por exemplo, o índice setor imobiliário está apontando para cima, mas é um movimento mais lento, né? O próprio índice de consumo. Agora, o índice de consumo é uma referência importantíssima, né? Por toda essa razão do fiscal aqui no Brasil. O 2927 ele foi rompido, então existe aqui um pivô. E provavelmente haverá o rompimento desse triângulo aqui, delimitado com as retas em azul e vermelho. Aí o índice de energia também voo para qualidade. O setor deve receber uma boa parte daquele fluxo de fundos que gostam de trabalhar de forma mais moderada para bater renda fixa. E aí temos Small 11, oportunidade histórica dando sopa. Padrão micro e macro, né? O micro nos diz que haverá rompimento de 98,57 e posteriormente 100,68. Petrobras, ritmo devagar e sempre, a correção gera oportunidade. Também ativo para bater renda fixa e Vale rumo aos R$100. É o objetivo da nossa posição, ela vai firme e forte, apesar do feriado chinês. Deixa eu ver, ontem eu fiz o... Deixa eu ver quais carteiras eu fiz ontem. Eu vou fazer a varejo e mais uma hoje. Ontem eu fiz desafios e a internacional, fora a cesta americanas, perfeito. Só observar aqui o DI. D1F25 na parte baixa do candle de ontem, então nós temos pressão vendedora, o Ibov eu já comentei. O BOVA 11, uma típica correção no tempo para explodir.
Mini dólar rumo aos R$5. O mini dólar, o nosso alvo mesmo, pessoal, 4,978, tá? É aqui que a gente vai colocar as ordens para realizar lucro. E se a gente conseguir, ó, muito provavelmente sim, 5,325 menos 4,978, a gente está falando num lucro de 347 pontos. Provavelmente realizaremos nos próximos dias. Então, simetria em A será completa 5,078, deve esticar para testar a parte baixa aqui dessa linha de retorno em vermelho, depois 4,978. No intraday, topos e fundos descendentes, repica aquela história, né? Subiu, cortou, a força vendedora vem e empurra o preço para baixo. E o milho, por enquanto, sem novidades, não há uma força compradora de maior proporção. Vou fazer a carteira varejo, ela deixando claro, ela é diferente das outras são reais, ela é uma carteira vinculada, né, aqui ao caso da Americanas. Então nós temos Ambev, eu não acho que é uma boa oportunidade em razão, né, dos sócios da 3G Capital. Eles vão ter que fazer aporte, senão eles podem ser até presos, na minha opinião. Prende-se por tão pouco, né? Enfim, vai entender. Americanas, mais do mesmo aqui, não tem... Americanas precisaria romper ali 1,20, 1,30. Uma volatilidade muito baixa, tem que ter uma barra forte aqui, rasgar esse gráfico, para a gente ver algo novo aí que projete R$2. É provável que ocorra. Aí temos Gemate, hoje é um dia de correção para o varejo, mas segurando na média de 5, quero. Começou um movimento de inflexão, eu acho que pelo menos até 4,52, quero deve subir nos próximos dias. E Mglu, hoje é um dia, né, corretivo, mas ainda mantendo um viés absolutamente altista, francamente altista. R$5 é alvo para o curtíssimo prazo, provavelmente no início da próxima semana. Via, a gente está de olho para de repente fazer uma troca de Amer por ela. Simetria em V projeta 2,39 ou até um pouco mais. Na verdade 2,74, aqui a máxima 2,80, parte alta do canal. E Mercado Livre é ouro. Essa nós temos nos Estados Unidos. Toda a pinta aqui que vai subir pelo menos mais 300, 400 dólares no curto prazo. Ok? Então hoje eu vou fazer carteira, além da varejo, eu vou fazer a carteira ouro, para a gente finalizar. Então o primeiro ativo da carteira ouro é Semin. A gente olha aqui pelo semanal que 6,50 é alvo para ela. Não tem nenhum sinal de topo, nem nada. Cosan, eu não vou dizer que é uma eterna promessa, assim como o Braskem, mas é quase, viu? Então essa também a gente fez uma troca, pegamos num ponto bom, mas eu não descarto, de repente no movimento de euforia de mercado, a gente trocar por uma outra ação também, né? Apesar que está acima do 16,51 aqui, mas é um ativo também que não vai para cá, vai para lá, não vai para lado nenhum. JHSF é uma das grandes joias que tem na bolsa no momento, né? Não faz sentido o ativo trabalhar nessa região. Natura parece que vai dessa vez, rompeu uma LTB que guia o preço desde agosto de 2022, acionou também um pivô rompendo 12,82, tem amplo espaço para subir. Aí nós temos Pets. Pets é uma eterna promessa também, mas tem um fundo mais alto que o anterior, é uma outra que se disparar. A gente deve fazer uma troca, mas não agora. Porto Belo, ela joga no time da JHSF, não faz sentido um ativo de tanta qualidade trabalhar a 7,19. Aí nós chegamos em Rail. Rail é um ativo de composição de carteira, né? Um setor que vale a pena ter no portfólio, passa aqui para uma correção para disparar posteriormente, está tudo certo. E Honey, eu acho que ela acumula, né, depois de
de um movimento corretivo para romper 7,99 e voltar aqui perto de 9,45. Vale nós já fizemos, aí fica faltando Simpar. Acionou um pivô no rompimento de 7,35, tem espaço até 11, 12 reais para subir. Será mantido em carteira, tá tudo certo. Então, sobre o mini índice, né, nós comentamos na compra 13,040 por ali, que ela poderia buscar 113,400. Ela quase fez por 60 pontos, mas eu continuo entendendo que ela busca ali o 113,400, vai esticar a 113,500, com potencial para buscar o 113,875 ao longo da tarde. Ok? É isso aí, saúde e paz a todos. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes, queridos. Valeu!